Grotec Steve, se você joga Minecraft há muito tempo, ou você não joga mais, mas só acompanha a comunidade, você sabe que tempos atrás existiu um mod GeniMod. Bom, se você viu, você já sabe o que esse mod faz, né, rapaziada? Esse mod não é muito legal. Esse mod veio muito problemática na comunidade de Minecraft, que fez a Mojang remover esse mod. E esse mod não está disponível mais em nenhuma plataforma de download, de mod e nada. E Grotec Steve tem uma boa possibilidade de ser banida, igual o GeniMod, né? Bom, ele é bem simples. Você começa o seu mundo no Minecraft de boa, até que você encontra um Steve muito feio, 3Dzão, e ele vai atrás de você e ele tenta te matar com uma lambida. Ele mata você com uma lambida, mas será que é isso mesmo? Bom, a primeira vez que você vê esse mod, você deve pensar, não tem nada a ver não, é só um mod esquisito, mas o que tem a ver ele, né? O que poderia dar errado nisso, né? E se eu te disser que tem, e esse Steve não tá te matando com uma lambida? Nesse vídeo irei te falar o porquê do Grotec Steve tem grandes possibilidades de ser removido, né? Então bora lá. Mas antes, rapaziada, não se esquece de se inscrever aqui no canal, que eu tô rumo a 10k. E é isso. Bom, a primeira coisa que você tem que saber é que Grotec Steve não é tão novo aqui na internet. Não foi lançado há 2 semanas, igual esse trailer aqui que tá falando. Isso veio de 2018. Bom, e ele já teve outro nome, como Steve Post. E só pelo nome, né, já dá pra saber. Isso aconteceu quando um usuário anônimo criou um Steve 3D muito esquisito. E ele queria que colocasse como personagem jogável do... qual é o nome? Deixa eu ver. Super Smash Bros. E ele é desenvolvido pela Bandai e criado pela Nintendo. É tipo um jogo, sabe? Que é vários personagens de jogos e coloca qualquer um lá. E esse usuário anônimo queria que colocasse esse Steve todo arrebentado. E no começo ninguém deu bola pra isso. E os únicos comentários que tinha é que tava dizendo que isso tava horrível, realmente, né? Bom, e foi assim que esse usuário anônimo sumiu por um tempo, né? Mas logo, alguns dias, ele surgiu depois, né? E o desenvolvedor do Super Smash Bros. Anunciou que ia trazer um personagem novo para os jogos dele. E logo a comunidade começou a pensar qual personagem seria esse, né? E eles deduziram que seria um jogo chamado Banjo-Kazooie. Um jogo muito famoso que surgiu nos meados de 98. Isso foi como um vazamento e a comunidade já tava gritando vitória, né? Já tava falando, nossa, ainda bem, nossa, já tá, né, gritando vitória. Mas depois o jogo decidiu, dizendo que o Steve que ia vir o Super Smash Bros. Que começou uma discussão gigantesca na comunidade. E a comunidade tava confusa. Ela não sabia que seria ou Banjo-Kazooie ou o Steve, mas veio os dois. Inclusive, pega essa gameplay do Steve versus Kazooie, mano. Esse jogo é muito bom, queria jogar. If there's one person in Aqua's bracket path before top 8 that could send them into losers, this is the man to do it. This is the two problem childs of DLC Pack 2 and the scourges of Smash. Enfim, eu achei esse clipe muito foda e por isso que eu quis mostrar pra vocês. E outra, se você achar que esse vídeo que eu tô fazendo é um pouco parecido, é que eu tô pegando referência de um carinha aí, que eu esqueci o nome, mas eu vou colocar ele na tela e vocês acompanham ele lá, inscreve no canal dele e faz a boa pra ele também. Bom, mas depois teve uma discussão, mas depois parou, né? Depois viram que adicionaram 2 e parou essa discussão. Mas o usuário anônimo do Grotec Steve, ele não gostou, né? Ele não queria o Banjo-Kazooie concorrendo com o Steve, né? E por isso ele começou a ofender os desenvolvedores e a comunidade também, né, desse joguinho. E ele começou a
postar esse Grotech Steve, né? Que é o nome do personagem que ele fez, que muita modelagem 3D, e toda vez que ele postava, ele falava mal do Banjo-Kazooie. Era uma parada muito esquecida para o caramba, mano. Ele dizia que o Banjo era um personagem morto e o Steve, ele era muito mais da hora. E ele começou a ofender de verdade mesmo. E com isso, a galera que gosta do Banjo-Kazooie começou a odiar o Steve. E a comunidade do Steve começou a odiar o Banjo, né? Mas em uma dessas imagens que esse criador anônimo desse Steve fez, ele colocou o APK do Steve 3D que colocou, né? Que o nome é Grotech Steve. E deu merda. E as pessoas começaram a fazer animações do Steve, que é o Grotech Steve, matando os personagens de Banjo brutalmente. E foi aí que Grotech Steve virou um meme e ao mesmo tempo uma creepypasta da internet. E depois que ele mostrou essa parada aí, mostrou a APK do Steve 3D, caiu na boca da comunidade. E eles fizeram um mod que colocaria o Grotech Steve junto com o Super Smash Bros. Mas digamos que esse é o lado normal, né? De boa desse negócio aí. Muitas pessoas fizeram mod, GIF, algumas animações engraçadas e tal. E também tem um lado obscuro, né? Que tipo, lado, meu Deus, por que eu assisti isso? Isso vai me levar um trauma pra minha vida. Minha vida era tão feliz antes disso. E uma pessoa fez uma animação contando a história desse Steve 3D. É uma história... Eu vou colocar um trecho aí pra vocês verem. Esse é o máximo que eu posso mostrar pra vocês. Você deve estar se perguntando, por quê? É porque eu abaixei diretamente daquele site, né? Então você já sabe o que pode acontecer. Mas eu vou substituir por um texto mais normalzinho para todos os públicos. Dá. Se você achou essa cena traumatizante, não procure a cena original, pelo amor de Deus. E na época, as pessoas que viu esse vídeo ficou pensando, tipo, mano, que bosta é essa? Que eu acabei de ver, mano. Até a rapaziada que tá apoiando o Steve ficou tipo, mano, que bagulho horroroso, que aberração, mano. Mas depois, esse assunto do Steve foi morrendo, e as pessoas pararam a falar sobre, né? Mas há 2 semanas atrás lançou um trailer de um mod do Grotech Steve. E piora a situação quando você vê esse trailer. Não, fica segurando. Não, você não tá vendo errado. Aquela que apareceu no trailer é a Jenny que eu falei no começo desse vídeo. Aquele mesmo mod que foi banido do Minecraft 1 mês atrás. E basicamente ela tá numa caverna escura e o Grotech Steve aparece. E o Steve começa a seguir ela com aquela mesma música daquela animação, né, que eu coloquei aqui, que eu não posso colocar o resto. E chega uma hora que ela tá sem saída e ele consegue alcançar ela. E
acontece aquele barulho lá, né? Meu familiar. Bom, eu não preciso escancarar o óbvio pra vocês, né? Que muitas pessoas já pegou o que eu falei, mas eu sei que tem pessoas que não entenderam o que eu falei. Então eu vou resumir aqui pra vocês. Sabe, aquela animação que eu mostrei a vocês um pouco tempos atrás, que eu falei que não é pra vocês verem. Sério, gente, não é preciso pra você ver aquela animação. Bom, aquela animação se retrata de abuso, mesmo sendo de um personagem fictício, mas é uma cena de abuso. E esse trailer não tenta esconder os elementos que ele coloca, né, nesse vídeo. Todos os elementos que ele coloca ali é muito escancarados e muito óbvio. Bom, eles colocam uma personagem de um mod que já foi excluído, que essa personagem era uma garota de programa, que ela fazia coisas não legais ali, né? Eu não vou falar sobre a Jenny Mod, porque seria outra problemática, ia ser outro vídeo, ia dar muito problema, mas é um mod quanto problemático, e ele coloca aquela personagem e a música daquela animação onde aquele abuso acontece, né? E a mesma coisa acontece nesse trailer. Eu sei que a Jenny tá envolvida com um negócio sexual. E sabe, não tem muito o que evitar ali, né? Mas porra, ela foi abusada dentro de um trailer de lançamento de outro mod. E acabou, o bagulho é louco mesmo. O mundo tá perdido, tá todo cagado, mano. Se você for olhar a gameplay, agora você vai entender tudo o que tá acontecendo ali. Ele não te mata com uma lambida, ele te abusa. Pô, você deve estar falando, pô, Miguel, não tem nada a ver isso daí, isso foi tudo na zoeira. Mas se você toma dano desse bicho, você perde a velocidade e toma um stun, né? Como a gente fala, você não consegue correr bem dele. E quando você morre pra ele, quando a sua tela volta, ela fica tremendo, né? E outra, não sou eu que tô alucinando em coisas. Esse mod acabou de ser banido de todos os aplicativos de download do Minecraft. E só tem como acessar esse mod pelo Jeb, que é, né, o gerente do Minecraft hoje em dia, né? E ele falou que ele sabia que isso ia acontecer e por isso que ele removeu esse mod. E ele também falou, e se você quiser baixar, tá aqui o link. Então, não sou eu que tô criando coisas, não sou eu que tô ficando doido. Essa parada é real, mano. Isso que o mod é. E eu acho que esse mod vai ser provavelmente banido de todos os cantos. Ele nem tenta esconder isso, né, mano? Mas é isso, rapaziada. Eu expliquei toda a história desse Steve aí, 3Dzão muito feio. E é isso. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. E falou, e até a próxima.